Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Muito bom dia. Que Deus possa vos fortalecer através de sua palavra que alimenta a nossa alma. Bem, eu não gosto de pedir as coisas, nem para comentar. Seria bom se as pessoas comentassem. Não peço para dar o like, é muito raro, vocês conhecem. Cada um faz aquilo que sentir no seu coração. Mas eu gostaria de pedir alguma coisa hoje. Esta conversa que vamos ter agora, se você puder, divulgar, mandar para alguém. Eu creio que vai ajudar pessoas que talvez estejam com alguma dúvida em relação a tudo quanto tem ouvido a respeito de profeta Elias. Então nós vamos começar rapidamente por causa do nosso tempo. Bem, pensem bem em vossas mentes e corações. Quem poderia dizer o que Jesus disse? Eu, porém, vos digo. Este eu, porém, vos digo, ele está colocando uma nova sentença e colocando aquela outra sem validade. Então, quantas vezes que Jesus citou isso, a Bíblia cita? Então, para trazer uma sentença desta, em relação às Escrituras, ele teria que ter uma autoridade celestial, divina. Estão vendo? Já começa aí. E quantas coisas Jesus disse assim e as pessoas ignoram? Agora, se nós lermos, como vamos ler, sem necessidade, porque todos sabem de cor, mas não tem problema. Mateus, capítulo 17, verso 12. O que está escrito nele? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então eu faço uma pergunta a você que está ouvindo e que por anos leu, ouviu Mateus 17, 11. Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por quantos anos você ouviu isso? Eu ouvi. E por que nunca nós falamos do verso 12? Porque nunca nenhum pregador lia o verso 12 de Mateus 17. Raciocínio, por quê? Agora, Jesus ali no verso 12 trouxe uma sentença em relação ao verso 11. Por quê? Eles querem colocar que Elias viria pela quarta vez agora, no século 20. Mas note bem, o verso 12 nunca teve ninguém para ter coragem de lê-lo. Eu nunca lia, porque aquilo me confundia. Hoje isso me esclarece, mas lá aquilo me confundia.
Agora isto hoje me esclarece, me traz luz. Eu, porém, vos digo, mas digo-vos que Elias já veio. Veja que Jesus citou as Escrituras de Malaquias, capítulo 4. Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus está citando Malaquias 4, 5. Veja. Ele está citando. Mas aí, quando nós chegávamos no 11, Elias virá primeiro. Então nós pensávamos que antes da segunda vinda de Jesus, porque na verdade esse pré-tribulacionismo acham que Jesus não vem só mais uma vez, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e eu fira a terra com maldição. Porque nós líamos os 5 e os 6, né, de Malaquias. E Jesus também lia. Os apóstolos perguntaram para ele: por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? Então Jesus cita a Escritura, certamente. Mas os apóstolos também não tinham visto João como Elias. Mas Jesus bem diz: eu, porém, vos digo que Elias já veio. Então isso hoje me alegra, isso hoje me liberta. Agora, em Isaías capítulo 40, verso 3, nós encontramos uma promessa da voz do que clama no deserto. Verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João se identificou como esta voz que clama no deserto. De Isaías 40, verso 3. O anjo que visitou Zacarias, Lucas capítulo 1, verso 19 ao 23, ele falou para Zacarias o que seria este anjo, o que seria este filho que haveria de nascer, né? Já de um casal avançado em idade. Será que estavam fora também da época de reprodução, procriação, como estava Abraão e Sara? Eu só sei que ela teve que fugir por causa das críticas de uma velha grávida. Mas ela foi para as montanhas. Mas Lucas capítulo 1, mostra direitinho o cumprimento de Malaquias. Você pode ler também, do 11 a 17. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Agora vamos ver se ele cumpriu Malaquias 4 e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então vejam bem, o que ele iria converter? O que o anjo disse? Pois será grande diante do Senhor, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus.
Irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos. Agora, Malaquias 4:5 trazia uma promessa. Em Malaquias 3, não fala ali sobre Elias, mas fala sobre o anjo da aliança. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Então, Malaquias 3 fala sobre o envio do seu mensageiro para preparar o caminho diante dele. Malaquias capítulo 4 fala o que ele viria fazer. Verei o profeta Elias. Então João, os apóstolos conheciam essa escritura de Malaquias 4 e perguntaram para Jesus depois da transfiguração. Mas não é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus cita o verso 5. Vede que é necessário Elias virá primeiro. E o que ele ia fazer? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não foi justamente o que João fez? Converter os filhos? Agora, Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir. O Elias prometido em Malaquias 4. Em Mateus 17:12, Jesus confirmou que aquele que nasceu de Isabel, uma senhora já avançada em idade, era o Elias de Malaquias 4, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Então veja que a Bíblia não traz nenhuma confusão, embora nós vimos que os apóstolos não sabiam que João Batista era o Elias que haveria de vir. Mas assim que Jesus lhes mostrou quem de fato era aquele Elias, então eles compreenderam. Jesus não falou o nome de João Batista, mas Jesus falou o que aconteceu, o que ele havia feito. Então eles compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Agora, nós não líamos este versículo antes. Por que escondiam da gente? Porque desmascara. Porque desmascara aqui, o que eles dizem ser Elias. Também, Mateus capítulo 11, versos 7 ao 10. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu. E muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então veja que Jesus identificou João como Elias em Mateus capítulo 17, 12, e ele identifica João aqui agora em Mateus capítulo 11, do verso 7 até o verso 11, como aquela voz, aquela que prepara o caminho do Senhor, de Isaías 43. Então, meus irmãos, não há dúvida nenhuma de que, ao deixarmos para trás
estes ensinos aos quais nós vivíamos e voltando para a palavra de Deus, então nós passamos a ver o que realmente nós criamos e o que realmente a Bíblia diz, que não é realmente aquilo que nós falávamos. Mas hoje, pela graça de Deus, nós estamos falando o que a Bíblia diz. E isto é simplesmente maravilhoso. O que acontece a vocês, meus irmãos, que ainda não viram isso, é porque vocês não aceitam observar, ler as Escrituras. Vocês deveriam voltar a ler a Bíblia Sagrada como ela é de fato. Tem alguns aí que estão dizendo, né? Já estão falando sobre a idolatria de Branham, pastor, tem um aí que está, mas está no meio, em cima do muro, né? Não sabe o que quer. Sabe que está no erro, que tudo está errado, mas não tem coragem de abrir o jogo para vocês. Se ele o fizesse, aí vocês vão acreditar, né? Ou ia desprezá-lo também. Agora, que Deus te ajude a voltar a ler as Escrituras para compreender as Escrituras. Porque se vocês estiverem dispostos a dar atenção ao que Jesus falou, ao que os apóstolos falaram, ao que aquele anjo que disse para Zacarias como seria aquele menino que recebeu o nome de João Batista, ele sim é o Elias de Malaquias, capítulo 4, verso 6. Ele sim, João Batista. Que Deus te abençoe. E se você puder, faça aquilo que pedi na abertura. Um abraço.